Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vamos ler até o versículo número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, até o verso 8, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, uma palavra poderosa que nos edifica, que nos limpa, Senhor. Temos sido limpos pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse privilégio, e é por ela que estamos aqui reunidos nessa noite, para te ouvir, Pai. Não ouvirmos doutrinas de homens, nada dos nossos pensamentos seculares, mas apenas a tua palavra. Ó Deus, que ela flua nessa noite através da ministração do Espírito Santo, que ele convença os nossos corações, que ele nos ensine, nos direcione. Ó meu Deus, que o Senhor derrube todas as barreiras de impedimento, toda distração, todo cansaço. Ó Deus, que possamos receber essa boa palavra e praticá-la, dar frutos, meu Deus, crescer espiritualmente. Senhor, para isso entrego minha vida em tuas mãos. Que eu seja o teu instrumento, que o Senhor me use com graça, com poder, com a unção desse mesmo Espírito Santo, e que todos nós possamos ouvi-la e sermos abençoados. Assim oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, vemos aqui no livro de Atos um episódio que vocês muito provavelmente já ouviram e leram várias vezes, ouviram várias pregações a respeito desse milagre, um milagre que deixou a todos admirados e assombrados, é o que diz aqui o versículo 10, que nós não lemos, mas todos ficaram cheios de admiração e assombro por tudo o que aconteceu, algo que era um comum, era muito corriqueiro na igreja inicial, essas manifestações de poder através dos apóstolos, produzindo milagres, curas, libertações. Então acontecia isso, é um evento que muita gente conhece, a cura de um coxo por Pedro e João. E eles estavam fazendo apenas aquilo que foram chamados para fazer. Não fizeram naquele momento nada fora do que Jesus lhes havia pedido, ordenado, dando a eles a incumbência de que eles fossem, pregassem o Evangelho, curassem os enfermos, expelissem demônios. Tudo isso o Senhor Jesus deu aos apóstolos, aos discípulos, para que eles fizessem algo que também hoje, eu e você, sendo também discípulos de Deus, nós também fomos chamados para fazer esses milagres também, essas manifestações espirituais, nós ainda hoje vemos na igreja, apesar de haver tantos céticos hoje em dia, tantas pessoas que são muito desconfiadas desses milagres por causa dos ladrões que andam no meio, esses dissimuladores, falsos profetas, homens interesseiros que apenas buscam um benefício próprio, simulando milagres, simulando curas, simulando libertação espiritual. Tudo isso hoje, infelizmente, é visto com muita desconfiança pela maioria das pessoas que não estão no meio evangélico, na igreja. Naquele momento, pessoas que não eram da fé,
ficaram admiradas e assombradas. Hoje, para quem não é da fé, não causa o mesmo impacto. Pelo contrário, causa muita suspeita. E apesar de tantos milagres que esses apóstolos fizeram, nem todos se renderam. Nem todos, vendo, né, todas as manifestações, tanto do Senhor Jesus como dos apóstolos, nem todos se renderam à fé. Nem todos resolveram entregar sua vida verdadeiramente para Jesus. Você sabe muito bem que muitos dos que andaram com Jesus foram alimentados por ele, curados, libertos. Muitos estavam depois o negando, o acusando. Um exemplo é Pedro, que andou com Jesus e mesmo dizendo que jamais iria negá-lo, Jesus disse para ele: ainda hoje, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Perdão, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Então Pedro foi um dos que andou e também negou o Senhor Jesus. É claro, depois se arrependeu, mas muitos negaram Jesus e escolheram que ele fosse para a cruz. E muitos hoje, apesar de também verem milagres na vida das pessoas, restauração, muitos também não se rendem. O curioso nessa história é que Pedro vai dizer, depois desse milagre, Pedro vai pregar às pessoas e vai dizer a elas que uma coisa curiosa é que eles, aquele que fez o milagre, é quem eles condenaram. Isso é algo curioso que nos chama a atenção, porque a mensagem dele é que Deus é quem está sendo condenado e o homem é que está sendo exaltado, o que seria exaltado. O desejo da multidão, o olhar da multidão naquele momento era para Pedro e João, como se eles tivessem feito alguma coisa. Então, nós vamos ver que Pedro, quando prega, ele logo diz, né, para a multidão: por que vocês estão olhando para nós? Na verdade, quem fez isso foi aquele a quem vocês sentenciaram, aqueles quem vocês condenaram, entregaram na mão do Império Romano para que ele fosse crucificado. Então é um detalhe curioso nessa história. E nós, quando olhamos, né, para a história bíblica e para todo esse contexto de pessoas que veem os milagres, mas não se rendem, o que nós devemos continuar fazendo, a nossa pregação, a nossa mensagem, a nossa vida, deve ser da mesma maneira que Pedro fez. Deve ser algo cristocêntrico, trazendo sempre o foco para Jesus. Quinta-feira eu trouxe uma mensagem à igreja a respeito da restauração de Mefibosete, o filho de Jonatas, mostrando como Deus operou em Jesus, fazendo uma analogia da restauração de Mefibosete na nossa vida. Deus, então, nos restaurou. Sempre a mensagem deve apontar para Jesus, não é? Para o que ele fez, o seu trabalho redentor. Então, nós, como Pedro, devemos também continuar a pregar de maneira cristocêntrica, sempre mostrando, nas situações, apontando para Jesus. Ele é o centro, ele é o alvo de todas as coisas. E nós, hoje, no meio evangélico, talvez isso seja um dos motivos de tanto ceticismo das pessoas, é que eles buscam apontar para o homem. Os homens é que buscam glória para si, os homens é que procuram ser notados, serem conhecidos, terem a fama, né, o dinheiro. Então tudo isso tem afastado as pessoas, mas nós, como igreja, devemos continuar a pregar, trazendo o foco para Cristo, afastando o foco das pessoas na decepção, na condenação, e trazendo para Jesus, mostrando o que ele é na realidade. Porque é motivo de assombro, irmãos, para muitos de nós, que hoje ainda Deus esteja sendo condenado. É curioso isso, sabermos que ele foi o nosso Salvador, o nosso libertador. Nós louvamos aqui a respeito de perdão, ele perdoou os nossos pecados, mas hoje ainda há muitos que o mantêm sob condenação. É engraçado, muitos o mantêm sob condenação, muitos o mantêm na cruz, morto, muitos o mantêm numa manjedoura como um bebê recém-nascido,
mas poucos o veem normalmente, e na realidade o que ele é, Rei, o Salvador, vivo, ressurreto. Então nós devemos pregar, trazer a mensagem para Jesus. Então o que devemos aprender, o primeiro ponto que Pedro nos ensina, é tirar o foco de homens ou denominações e denominações. Muitos hoje também vão por esse caminho. Muitos pregam, ensinam que essa denominação é que faz o milagre. Que outra denominação você vê a gente entrevistando o capeta? Eu não vejo nenhuma outra. Que outra você vê manifestação de pessoas largando as muletas? Você não vê. Você só vê aqui. Que outra denominação você vê as pessoas virando empresários ricos, abastados? As pessoas fazem um marketing trazendo o foco para a denominação ou para o homem, para o líder, né, daquele movimento, daquela seita, né, nem vou chamar de igreja, mas o que nós devemos fazer como igreja, tirar o foco do homem e colocar em Cristo. É difícil às vezes isso. Muitos colocam o foco em quem está aqui em cima, em quem está pregando, em quem está liderando, mas o que nós, a exemplo de Pedro, o que nós devemos fazer? Tirar o foco de nós. Não somos nós, o foco é Jesus. Ele é quem é o verdadeiro autor de todas as coisas. Então, no verso 12, nós vemos Pedro fazendo exatamente isso. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Veja o que Pedro faz. Ele tira o foco de si, ele não se aproveita da ocasião e ele coloca o foco em Jesus. Ele vai apontar aquilo para Jesus. Você também deve lembrar uma outra passagem no mesmo livro de Atos, se não me engano, no capítulo 14, em que Paulo estava com Barnabé em Listra, e eles também, Paulo vê um aleijado e vê que ele tinha fé para ser curado, ele viu, e ele também dá uma ordem ao homem, e o homem se põe de pé, e ele é curado. E naquele momento, os outros, né, que veem aquilo, querem adorar Paulo e Barnabé, chamando Paulo de Júpiter, né, Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, dizendo que Paulo é o principal, então você é um planeta, é um astro, e Paulo é outro. E Paulo, no mesmo momento, ele chama a atenção do povo, dizendo: por que vocês estão olhando para nós? Nós somos homens como vocês. Não é por nós, não é pelo nosso poder. E Paulo também vai tirar o foco de sobre si e colocar em Jesus. E naquele lugar, em Listra, Paulo é apedrejado pelos judeus de Antioquia e de mais uma outra cidade, Icônio, se não me engano, e naquele momento ele é colocado para fora, como se estivesse morto. Então veja, irmãos, como o homem verdadeiro de Deus, ele tira o foco de sobre si e coloca em Deus, em Jesus, que é o autor poderoso verdadeiramente para fazer os milagres. Então, o verdadeiro servo não busca a sua glória, mas ele busca a glória do seu Senhor. Pedro, Paulo e todos os apóstolos, quando operavam milagres, eles aproveitavam a ocasião e colocavam o foco em Jesus, para pregar o Evangelho, para que as pessoas conhecessem e se rendessem. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa missão. Veja o Evangelho segundo João, no capítulo 7, versículo 18. João 7, 18, diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Palavras de Jesus. Até ele, enquanto esteve entre nós, ele apontava o foco para o Pai. Deus é quem está fazendo isso através de mim. Deus é quem é o alvo, é quem deve ser olhado. A glória é dele.
eu não procuro a minha própria glória, mas a glória de quem me enviou. Então isso é o que nós devemos fazer. Paulo também diz na segunda carta a Timóteo, lá no versículo 2, no capítulo 2, versículo 4, da segunda carta a Timóteo, 2,4, diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, nós somos soldados em serviço. Estamos a serviço de Deus. E se estamos assim, nosso objetivo não é agradar ou nos envolver em negócios desta vida, mas o nosso objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou, aquele quem é o dono da glória, que disse: a minha glória não dou a ninguém, a minha glória é minha. Então, nós devemos sempre tirar o foco de homens e denominações e colocar o foco em Jesus. E Deus assim fez as coisas de maneira tremenda, milagres, para exatamente não trazer a glória para o homem. Amados, o que poderiam Pedro e João fazerem ali com aquele homem humanamente? Nada. Não conseguiriam fazer nada por ele. E se conseguissem, a glória seria deles. O alvo, né, seria de fato eles, pelo que foi produzido por eles. Mas Deus, ao fazer dessa maneira, Ele não limitou as ações humanas, exatamente para que o alvo fosse dele. Se eu faço algo no meu nível humano, eu até posso trazer o foco para mim. Mas para que algo se chame milagre, para que você fique de olho arregalado, surpreso, admirado, espantado, Deus foi além das nossas capacidades humanas. Para quê? Para que eu não chame isso para mim. Não é humano qualquer um de nós curar um homem, um coxo, um aleijado. Isso não é humano. Isso é divino. Isso é sobrenatural. Então, por isso, Deus não se limitou às nossas ações humanas. Por isso você vê coisas tremendas, maravilhosas, mas apontando para Ele, não para nós. E aí hoje nós vemos as pessoas querendo se aproveitar do poder de Deus, da misericórdia de Deus, trazendo benefício próprio para si mesmo. Né? Mas não é isso o que verdadeiramente um servo de Deus deve fazer. Então Pedro, voltando lá na carta, no livro de Atos, no capítulo 3, então Pedro põe o foco em Jesus. Ele diz: porque vocês estão admirados, né? No verso 16 ele diz: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro, então, imediatamente diz: não fomos nós, mas Jesus, esse mesmo nome que foi fortalecido por Deus, honrado por Deus, esse mesmo nome, pela fé nele, é que esse mesmo nome fez o que fez a esse homem, dando a ele perfeita saúde. Então, nós precisamos apontar a pregação para Jesus em vistas das pessoas que estão hoje querendo olhar para homens e continuar condenando a Deus. As pessoas estão colocando, ou já colocaram, Deus ali no tribunal, sentado na cadeira dos réus e condenando Jesus. E o que nós fazemos? O que Pedro fez? Muitos aproveitam a oportunidade e chamam para si. Mas Pedro não fez isso. Pedro procurou voltar o foco para Jesus. Então nós, irmãos, precisamos também, nesse mundo tão cético, tão condenatório em relação ao que tudo que é espiritual, nós precisamos manter a pregação cristocêntrica, trazendo novamente o foco para Jesus, tirando o foco do homem, da ação humana,
aquele que tem sido recusado. Nós temos que colocar o foco nele, naquele que tem sido refutado, repelido, não é? Aquele que tem sido ignorado. Nós temos que colocar o foco nele, porque ele é o poderoso. E quando Pedro faz isso, ele não ficou preocupado, não é, no que a população ali, o povo que estava ouvindo, ele não ficou preocupado com os melindres que eles poderiam passar. No versículo 13 e 14 do livro de Atos, nós vemos que Pedro diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Pedro diz exatamente para eles isso na mensagem. E aí, irmãos, eu fico pensando hoje como as pessoas ficariam melindradas. Recentemente eu vi uma matéria a respeito daquele famoso filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo. Se vocês lembram do ator que fez Jesus, já ouviram falar dele, Jim Caviezel? Esse homem, ele mesmo já disse isso, esse homem, depois de ter feito esse papel, ele não conseguiu mais nenhum outro de relevância no mundo cinematográfico, né, de Hollywood, nas grandes produções. Ele foi ignorado por ter sido acusado de participar ou de interpretar Jesus num filme antissemita, ou seja, mostrando que os judeus é quem condenaram e entregaram Jesus para ser crucificado. Veja só o melindre, não é, que esse homem sofreu, né? As pessoas melindradas começou a atingi-lo, ele não conseguiu mais trabalho. Mas o curioso é que Pedro, naquele momento, não está nem aí. Ele falou assim: olha, vocês foram os que condenaram, vocês entregaram, vocês quem traíram e entregaram, pediram que vos concedessem um homicida. Pedro não estava preocupado com os melindres. E como tem melindre hoje, irmãos, no nosso meio. Eu sou flamenguista, graças a Deus. Eu estava vendo um jogo outro dia, né? E tem um menino lá que joga bola, né? E fizeram um cruzamento para ele. Ele dominou a bola de um modo muito bonito, né? Botou o pé de lado assim e tal. Dominou a bola muito bem, com muita categoria. Aí veio alguém do outro time ofendido com ele por ele ter feito aquilo. Eu fico assim, meu Deus, eu só vejo uma seguinte razão: o seu talento está me ofendendo. Porque você é talentoso, você não podia fazer isso. Sim, você está humilhando a gente. A gente hoje não pode mais mostrar sabedoria, talento, porque isso é considerado como uma humilhação. Não, você tem que ser humilde. Mata lá na canela, pô. Sei lá, dá teu jeito, mata na cabeça. Você não pode. Então, irmãos, olha, isso no futebol, uma coisa que muitos não acompanham, mas no dia a dia isso tem aos montes. Os melindres, esse comportamento, né, essa questão do politicamente incorreto, muitas pessoas estão tendo, a cada dia que passa, mais medo de darem uma opinião, um parecer, de fazer determinada coisa, com receio de serem mal interpretadas. Então, nem um talento mais a gente pode mostrar. Segure o seu talento para você não ofender ninguém, para você não ofender o incompetente. Você na escola, quando o professor pergunta e você responde, todo mundo já olha para você assim, né? Aí o professor pergunta a segunda vez, você responde, todo mundo já fica querendo esganar. Na terceira vez, dá para calar a boca, porque só você está falando, você está mostrando que nós somos ignorantes. Então fique quieto, seja ignorante como nós. Nós estamos vivendo essa idade, irmãos, essa fase. A idade do melindre, a época do melindre. Mas Pedro não se preocupou com isso. Pedro falou a verdade, apontando o foco para Jesus, porque vocês traíram e negaram o santo, pediram um homicida, vocês mataram o autor da vida. E muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade. Isso nos machuca. Quando vemos essas coisas, quando vemos alguém fazendo
alguma coisa, quando vemos alguém respondendo, a gente olha assim e fala assim, olha como ele é metido, olha que exibido. Irmãos, é um sentimento seu de inveja, porque você está reconhecendo nele um talento que você não tem, ou tem e é preguiçoso para colocar em prática. Então, irmãos, nós muitas vezes não queremos ouvir que nós somos os culpados, somos os errados. Isso nos incomoda. E a gente não pode continuar nesse mesmo movimento, né, de impedir as outras pessoas ou de ouvir aquilo que não queremos. Veja o que diz o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. Mateus 27, do 19 ao 21. Diz assim, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Ora, está escrito que assim foi, mas dizer de novo ofende. Dizer de novo causa melindre. Dizer de novo é praticar o antissemitismo. Aí, irmãos, não podemos mais fazer. Aí condenamos alguém a não ter mais trabalho por causa disso. E, como eu disse, muitos hoje continuam condenando Jesus. Muitos hoje continuam como esses sacerdotes fizeram. Continuam colocando ele no banco dos réus. Jesus foi traído e negado pela humanidade que hoje continua a negá-lo. Jesus hoje continua sendo traído, continua sendo ofendido, continua sendo negado pelos mesmos, pela humanidade, que naquele momento o negou e hoje também continua a negá-lo. Muitas vezes traído por aqueles que algum dia afirmaram confessá-lo. Muitos disseram, certamente se aproximaram de Jesus e firmaram com ele uma aliança, uma fidelidade, mas nos momentos mais difíceis o abandonaram. Então Jesus foi traído e hoje continua, muitos, claro, pela ignorância, outros deliberadamente, de vontade própria. Aí no versículo 17 e 18, Pedro diz a eles, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Muitos fizeram sem saber, mas muitos fizeram porque quiseram mesmo. E como hoje falamos, né, na escola bíblica dos jovens, nem todos são da fé, porque muitos recusam a fé. Lemos o versículo em que Paulo fala de Alexandre Latoeiro. Ele resistiu fortemente às minhas palavras. A palavra o alcançou, talvez ele estivesse ali no meio, talvez, não é, participando de alguma coisa, mas ele resistiu às palavras de Paulo, resistiu à mensagem do Evangelho. Então, é claro, muitos fazem pela ignorância, mas outros fazem porque querem mesmo. Outros de vontade própria, deliberadamente, querem trair e negar o santo e escolher o homicida. Alguns irão reconhecer seus pecados, outros irão continuar a recusá-lo. Como Pedro, dei aqui o exemplo. Pedro negou, mas ao olhar para Jesus, ele percebeu. Ele se lembrou das palavras de Jesus e percebeu o quanto ele tinha sido ingrato, traidor, o quanto ele tinha sido, né, mentiroso, porque disse a Jesus que jamais faria aquelas coisas, mas no primeiro aperto o abandonou. Então, irmãos, estão assim as pessoas, muitos mantendo-se nos seus pecados, continuando a recusá-lo e a colocá-lo no banco dos réus. E muitos estão mantendo as suas sentenças contra Deus. Eu me lembro mais uma vez, de futebol, me perdoem as mulheres que não desfrutarem disso, né?
Mas talvez você lembre que o Brasil perdeu uma final de Copa do Mundo aqui em 1950. E havia o goleiro chamado Barbosa. Pastor Paulo já foi naquele jogo, né? Não? Brincando. Mas o goleiro Barbosa, que não teve culpa, claro, do Brasil ter perdido para o Uruguai, mas o goleiro Barbosa carregou durante muitos anos a culpa do Brasil ter perdido aquela final. E eu acho curioso que certa vez ele disse assim: no Brasil, na legislação, ninguém é obrigado a cumprir pena, ou ninguém pode cumprir pena maior do que 30 anos. Né? Os advogados depois me corrijam se eu estiver errado. Mas o máximo que uma pessoa pode ficar reclusa são 30 anos. E ele dizia assim: e eu continuo sendo condenado por aquele jogo há mais de 30 anos depois. Então muitos hoje continuam condenando Jesus e pedindo Barrabás. Mesmo depois de 2000 anos, mais de 2000 anos depois, Jesus continua sendo sentenciado e as pessoas continuam pedindo Barrabás. Veja o que diz no versículo 14 e 15. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então Pedro, mais uma vez, sem se preocupar com os melindres, ele diz: vocês negaram o santo e o justo. Vocês condenaram o santo e o justo e pediram um homicida. Vocês pediram Barrabás. Então hoje, nós também, muitas pessoas, né? Nós, quando eu digo meio evangélico, ou as pessoas no mundo afora, muitos decepcionados, muitos desiludidos, muitos revoltados, continuam culpando Jesus, culpando Deus, porque determinada coisa aconteceu, porque Ele permitiu. Muitos continuam se voltando contra Deus, acreditam ter colocado Deus numa masmorra, numa cela, como se Ele fosse o culpado pelas suas feridas. Quantos não são, irmãos, as pessoas que mantêm Deus como se fosse uma masmorra, isolado, culpando, colocando nele a culpa das suas feridas, das suas mágoas, dos seus fracassos. Muitos continuam, então, negando o santo e o justo e pedindo o homicida, deixando o homicida governar. Hoje nós também falamos na escola bíblica que não há uma segunda opção. Eu não posso ficar neutro. Ou eu sou da fé, ou eu sou contra ele. Então, ou eu peço o homicida, ou eu peço Jesus. Ou eu coloco ele preso e deixo o homicida governar, ou faço o contrário. Não posso ser neutro. Não tem uma terceira opção. Então, muitos continuam negando o santo e deixando que o homicida governe. Essa é a verdade. Veja o que João diz no capítulo 8. João 8, 44. Palavras de Jesus mesmo, não é? Para os fariseus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus dizendo aos fariseus: vocês são do diabo e esse é o homicida. Simbolicamente, as pessoas ali, ao pedirem Barrabás, estavam pedindo ao diabo: governe sobre nós. Governe Barrabás, governe homicida. E eu continuo fazendo isso, mantendo Jesus, o autor da vida, o justo, preso, mantendo ele longe de mim, condenado muitas vezes por toda a vida, sem sequer dar a ele a chance, né, de se aproximar, mantendo ele afastado e deixando-se nas mãos do homicida. O homicida governando, destruindo, trazendo miséria.
Mas Deus, irmãos, misericordioso, Ele continua a dar oportunidades. Mesmo afastado por muitos, mesmo negado, mesmo condenado no tribunal dos corações das pessoas, mesmo assim, Ele com misericórdia dá oportunidades aos homens. Porque Pedro diz àquela população, disse, não é? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Então Deus continua na sua misericórdia, dando oportunidade. Ele diz tudo aquilo para as pessoas. Vocês condenaram, vocês mataram, vocês traíram, vocês pediram Barrabás, vocês estão sendo governados por ele sim, mas há uma oportunidade. Arrependei-vos, convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Irmãos, é hoje que assim vive a humanidade. As pessoas estão precisando ainda revogar a sentença que eles têm contra Deus, contra Jesus, e deixar que Ele esteja à sua presença. Deixar que Ele venha a ter um encontro com eles, restabelecer o encontro, haver o perdão, converter os pecados das pessoas, livrá-los da condenação. É isso o que é necessário. Nós, como igreja, precisamos, para essas pessoas, colocar o foco em Jesus. Mostrar a eles quem Jesus verdadeiramente é. E ele já foi designado para libertação e refrigério. É isso que Pedro diz, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Esses tempos, irmãos, estão aí. Ao se render a Jesus, os tempos de refrigério vêm. Ele passa a viver conosco, Ele nos dá a paz, e nós então conseguimos viver neste mundo até que Ele volte. Conseguimos agora, livrando Ele da nossa condenação, conseguimos ter comunhão com Ele, porque Ele nos recebe. Ele está sempre pronto para perdoar. Mas a pergunta é, nós estamos, as pessoas estão prontas para perdoar e livrá-lo dessas cadeias, livrá-lo dessa prisão, dessa condenação, tirar o homicida do caminho e deixar Deus governar? Será que as pessoas estão prontas para isso? Porque o verdadeiro prisioneiro é quem o condena, quem considera Deus culpado, quem está revoltado contra Deus é o verdadeiro prisioneiro. A sentença volta-se contra o culpado. As pessoas sentenciam a Deus e o isolam, mas quem sofre de fato as consequências é quem o condenou. Então nós, como igreja, precisamos voltar a mensagem ao Senhor Jesus, uma mensagem que leve o foco para o que Ele é, para o que Ele fez por todos nós. E assim como o céu o recebeu, é necessário que todos o recebam. Que as pessoas o recebam como Senhor e Cristo. Veja o verso 21. Ao qual, a esse Jesus, é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Da mesma maneira que é necessário que o céu recebesse Senhor Jesus até os tempos da restauração, é necessário que os corações recebam também. Que essas pessoas que se voltaram contra ele e que o condenaram, que o recebam até o tempo da restauração. Então, irmãos, voltemos a trazer o foco para Jesus. Voltemos a mostrar que Ele venceu a morte. Ele venceu a morte para nos libertar. Ele mostrou que Ele quebrou as cadeias da morte. Como Paulo diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele quebrou as cadeias da morte, mas cabe a mim e a você a decisão. Cabe a cada um de nós ou dar a ele o veredito de inocente ou continuar mantendo Jesus como culpado, afastado de nós e deixando o homicida governar.
Para encerrar, veja o que diz os versos 24 ao 26. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um de vós, cada um se aparte das suas perversidades. Veja, Deus enviou o seu servo para nos abençoar. Como nós, sabendo disso, podemos deixar ele sob condenação durante toda a nossa vida, afastado de nós? Querido, revogue a sua sentença contra Deus. Arrependa-se e viva livre. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos louvar. Deus amado, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, agradecendo em primeiro lugar pelo que o Senhor fez por nós. Ó meu Deus, voltando os nossos olhos para Ti, de onde jamais deveríamos ter tirado, de onde jamais a humanidade deveria ter tirado os olhos. Ó Deus, precisamos não somente nós voltar o nosso olhar para o Senhor, como também conduzir o olhar dos outros para Ti, para que o Senhor é. Meu Deus, não ficarmos presos aos pastores, às denominações, aos ministérios, mas, ó Deus, voltar o foco para Ti. O Senhor que é o autor, o consumador da nossa fé, o Todo-Poderoso, o onisciente, onipresente. Ó meu Deus, que haja em nós esse entendimento e essa conduta. Ó Pai, toca nos corações que condenaram o Senhor, que o mantém, ó Deus, afastado, preso. Ó Deus, que eles possam se arrepender, voltar para o Senhor, que o Senhor está de braços abertos para perdoar, para abençoar. Ó meu Deus, toca nesses corações e que nós sejamos instrumento para essa mensagem, uma mensagem de arrependimento. Ó Pai, que nós também, ao voltarmos os nossos olhos para Ti, que haja, meu Deus, cada dia mais compromisso, que haja, Senhor, cada dia mais vontade de estar contigo e Te louvar. Obrigado, Senhor, por tudo. Fala conosco, meu Deus, muito mais do que podemos dizer aqui nessa mensagem. Assim rogamos, agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.